Depois da chuva que caiu por 4 dias consecutivos em várias regiões do estado, parte da população ribeirinha de São Sebastião do Caí precisou abandonar as casas. Foi a 5ª vez em 3 anos. No lugar em que normalmente circulam carros, avistamos um pequeno barco. As águas invadiram o pátio das casas e chegaram a entrar em outras. O nível do rio Caí subiu 11,20 metros acima do normal, forçando a retirada de moradores. Mais de 12 horas após o fim das chuvas, algumas ruas ainda estavam alagadas. Cerca de 30 famílias tiveram de ser retiradas de locais como esse. Antônio Barbosa, de 75 anos, exibe com orgulho uma foto em que aparece cantando no mesmo lugar que foi abrigado hoje com mais 17 famílias. Eles foram retirados da beira do rio Caí na noite de ontem. Os móveis e as roupas dos moradores também foram retirados. Ter de abandonar a própria casa é uma situação que se repete pela 5ª vez em 3 anos. Eu já vi muitas vezes. Para aqui, para outros lugares, lá na igreja, já fui várias vezes. Eu morei muitos anos na beira do rio e aí eu peguei muita enchente. Aí é brabo, mas tem que sair, vai deixar as coisas do cara lá. É ruim. Sei dizer que é ruim o negócio. Mais de 10 vezes nós já viemos. E 3 vezes eu perdi a casa com tudo já, né? Dessa vez, graças a Deus, não, mas 3 vezes, uns anos atrás, perdi tudo a casa, com móveis, tudo. As famílias vão retornar para casa na medida em que a água baixar. A Defesa Civil tem a expectativa de que isso aconteça no máximo até amanhã de quarta-feira. As outras residências que tiveram danos com a água dentro delas, vai ser feita uma limpeza, um processo de secagem, né, para evitar a umidade, e depois eles retornam. Até o final da tarde de amanhã, acreditamos que todo mundo está na sua residência já. O trabalho de readequar as casas para serem habitadas novamente, assim como a retirada e a posterior realocação das famílias, é feita pela Defesa Civil e por um grupo de apoio criado pela Prefeitura. O objetivo é prever e minimizar os estragos causados pelas cheias do rio Caí. Fazer com que ele tenha condições de tirar os seus poucos pertences, né, da área de dentro da sua casa, deixando tão somente a casa para trás. E vá para um lugar, não digo confortável, mas pelo menos digno, né, para esse cidadão. O vice-governador do Rio Grande do Sul, Beto Grill, anunciou a liberação de R$2.400.000 para a reconstrução de São Lourenço do Sul. O dinheiro é parte do que foi liberado pelo Ministério da Integração Nacional para a região atingida pela estiagem, mas o Estado conseguiu, através da Procuradoria, realocar parte da verba também para municípios atingidos pelas chuvas. Para minimizar as dificuldades emergentes que eles estão tendo, enquanto aguardamos o recurso de mais 10 milhões que foram liberados diretamente pelo Ministério da Integração Nacional. E o sol voltou a predominar no estado. O dia começou com temperaturas baixas, subindo durante a tarde. Amanhã uma chuvinha volta ao Rio Grande do Sul. Veja nos mapas. A quarta-feira permanece com muita nebulosidade e chuva fraca na metade norte gaúcha. Apenas na metade sul, o tempo permanece firme. A presença da massa de ar frio dificulta a elevação das temperaturas. Na região metropolitana, as máximas não passam dos 27 graus. Em Porto Alegre, o dia fica com chuva fraca, alternada com períodos de melhoria. Tempo ensolarado em Santa Maria e em Jaguarão. Em Carazinho, pode chover de forma isolada. Quinta, as temperaturas ficam mais altas e pode chover na metade norte e oeste do estado. O governo do Rio Grande do Sul vai criar uma força-tarefa para investigar contratos do DAER. O estado quer dar transparência às ações do órgão, depois das denúncias de fraude nas licitações de controladores de velocidade. A força-tarefa deve ser composta pela Casa Civil, Secretaria da Fazenda, Infraestrutura, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual e Ministério Público de Contas. O trabalho deve se concentrar na auditoria de contratos e editais de licitação, além de convênios que prevêem repasse de recursos. A gente vai solicitar para a Assembleia os últimos trabalhos feitos pelas comissões da Assembleia, que fizeram um conjunto de levantamento sobre o DAER nos últimos períodos. Devem ser analisados contratos assinados, pelo menos, nos últimos 5 anos. As informações colhidas na Força-Tarefa devem compor o projeto de reestruturação do DAER. A proposta deve ser encaminhada para a Assembleia Legislativa em 90 dias. O órgão precisa passar por uma reestruturação para se fortalecer.
né? Porque do contrário ele vai sucumbir. A nossa equipe realizou de carro o trajeto previsto para o metrô de Porto Alegre. Os cerca de 15 quilômetros entre o extremo da Zona Norte até o ponto central da cidade foram percorridos no horário de pico. Nosso percurso começa às 7h30 da manhã. Nesse horário, o trânsito na Avenida Assis Brasil, nas proximidades da Fiergs, ainda está tranquilo. Com 4 faixas de trânsito, é possível andar no limite de 60 km por hora. Em 10 minutos, chegamos ao Terminal Triângulo, onde quem anda de ônibus geralmente troca de linha. Ali, nossa viagem começa a complicar. O grande número de semáforos, aliado à quantidade de carros, provoca a redução da velocidade. Outros 10 minutos e chegamos ao viaduto Obirici. Pouco depois do estádio do São José, o trânsito fica totalmente parado. Precisamos de 3 oportunidades para conseguir atravessar a sinaleira da Avenida Emílio Lúcio Esteves. Tá um caos. Tá complicado essa? Tá complicado. Eu já saio 15 minutos antes, 15 minutos depois, não adianta. Pego tranqueira. Tá muito complicado. Essa hora tá brabo. Que tá todo ele congestionado a qualquer hora. A partir desse trecho, a Assis Brasil se reduz a apenas 2 faixas de tráfego. Completamos 30 minutos de percurso ao chegar no entroncamento com a terceira perimetral. O tempo de meia hora é a estimativa da Prefeitura para todo o trajeto realizado pelo trem. E de carro, ainda temos 5 quilômetros. O trecho da Avenida Farrapos, pouco depois das 8 da manhã, foi tranquilo, até chegar ao túnel da Conceição, em obras. Enquanto o trem segue poucos metros pela Voluntários da Pátria, de carro, precisamos enfrentar todo o congestionamento no largo da rodoviária para chegar a Mauá e depois alcançar o ponto central da cidade, onde deve ficar a última estação. Em 50 minutos concluímos o nosso trajeto da Fiergs até aqui na esquina Democrática. O tempo é menor do que a 1 hora que o ônibus que faz o mesmo itinerário leva, porém é 60% superior ao previsto para o metrô de Porto Alegre. Segundo o engenheiro de trânsito, o professor João Fortini Albano, o metrô é uma ferramenta eficaz para resolver problemas de fluidez no trânsito. No entanto, algumas estratégias devem ser criadas para que o transporte seja a prioridade na região. O metrô, para funcionar convenientemente e atingir os objetivos, que é melhorar a mobilidade urbana na cidade, ele precisa ser obrigatoriamente integrado com outras modalidades de transporte. O secretário de Mobilidade Urbana da capital, Vanderlei Capelari, diz que o objetivo é que o metrô retire 80% das linhas de ônibus da região e ainda consiga conquistar usuários que têm carro ou outros meios de transporte. Todo o transporte público, tanto de intermunicipal como o municipal, todos eles terão que ser integrados a linha do metrô. O pedido de construção da linha 2 do metrô foi protocolado pela Prefeitura ontem no Ministério das Cidades. A resposta do governo federal deve sair em junho. Serão, no mínimo, 5 anos de obras e muitas alterações no trânsito, que vão exigir paciência da população. É o investimento que a população tem que fazer, né? As autoridades em dinheiro e tecnologia e recursos, e a população tem que fazer um investimento em paciência. O governador Tarso Genro decretou luto de 3 dias no estado pela morte do ex-vice-presidente da República, José Alencar. Alencar tinha 79 anos e lutava contra o câncer. Amanhã a gente volta às 6h30 da tarde. Até lá!